irmãos e irmãs, Deus, Espírito Santo, aquele que plantou a palavra de Deus nos nossos corações, também agora nos guie quando nós queremos meditar na sua palavra, especialmente no Evangelho que nós acabamos de ouvir. No mundo de hoje, a gente se acostumou, ou pelo menos a maioria das pessoas, a não esperar muito pelas coisas. O micro-ondas esquenta os alimentos rapidinho. O avião leva a gente em poucas horas para lugares que antes a gente demorava dias para ir de carro ou de ônibus. O computador e a internet nos ajudam a fazer tarefas rapidamente e a saber de notícias quase que instantaneamente. A gente, quando precisa chamar um Uber, um 99, a gente quer que venha o mais rápido possível. Hoje, às vezes, a gente vê um vídeo ou um texto um pouquinho maior, né, na internet e tal, a gente já, às vezes, pula, porque já acha que é muito longo. Né? A gente está se acostumando com coisas rápidas. E aí do nosso celular ou do computador, se ele demorar um pouquinho mais, né, para funcionar, ou para se conectar na internet, a gente já fica impaciente, a gente fica nervoso com essa lerdeza, né? Alguns de vocês aqui, fazendo um parênteses, né? Hoje mandei um meme aí para o grupo da família, né? Alguns de vocês, talvez, como eu, chegaram a usar aqueles disquetes quadradinhos, 1,44 megas, né? Isso não é nem uma foto, né? Antes era ainda o 1,2, era maior, mas cabia menos. O meme era assim, mais ou menos assim. Mostrei para minha filha, e aí eu percebi quanto que eu estou velho. Ela falou assim: pai, você conseguiu imprimir aquele ícone que tem lá de salvar as coisas no computador? É o contrário, daquele ícone veio daquilo ali, né? E naquela época a gente achava que era tudo rápido, né? Agora muito mais. Então tudo isso, meus irmãos, e tantas outras facilidades da vida moderna, infelizmente, por um lado, estão fazendo a gente virar pessoas imediatistas, né? Menos pacientes. A gente quer tudo para aqui e agora, para já. A gente às vezes se irrita quando as coisas demoram um pouco mais para acontecer. Mas há algumas áreas da vida que não acompanharam essa síndrome do instantâneo. Uma delas, eu ouvi a dona Madalena falar ontem à noite. No prato lá que ela prepara, você sabe que o casal ali são chefes de mão cheia, né? E ela contou para nós um certo prato que ela prepara, que se demora muito para ficar pronto, porque tem que assar muito devagar, né? Demora muito para assar. Se ela tiver pressa, o negócio não vai ficar bom, né? Mas tem uma outra área também, que não acompanhou tanto essa pressa do mundo, é a agricultura. Eu ouvi falar que hoje veio umas frutas por aí, né? Vocês viram? O pêssego, a teboia, o trigo, eles não acompanham essa pressa toda. Mesmo, né? Eu lembro que eu falei semana passada, hoje nós temos novas técnicas, né, de plantio, de adubação, né? De cultivo, de controle de pragas e doenças, né? Tudo isso ajuda muito a aumentar a produtividade, mas tem uma coisa que não mudou. Da hora do plantio, da semeadura, até a hora da colheita, é aquele tempo que tem que esperar e não adianta apressar. Ontem a gente falou com uma tia nossa sobre um evento familiar, e ela falou: nós não vamos poder ir, porque justamente nessa data, nessa época, nós vamos estar plantando. E tem que ser nessa época que se planta, senão, se não for
nessa época, ou antes ou depois não dá, tem que ser nessa época que se faz o plantio. A gente está falando de soja. Então, tem que esperar, tem que ter paciência, né? Para esperar lá os pêssegos, né, ficarem bons para colher. Se você planta lá na sua horta, cebolinha, salsinha, tem que esperar o tempo. Né? Não dá para apressar o ciclo das plantas. Então, pacientemente, nós temos que esperar que o trigo, soja, milho e outras, né, plantas germinem, cresçam, produzam, os seus cachos amadureçam e aí vão ser colhidos na hora certa. Tem a hora certa para colher também. Não pode ser muito verde, também não pode ser maduro demais. E aí entra a parábola que Jesus, então, conta hoje, né? Ele conta que uma plantação plantou trigo, semente boa. Mas o inimigo dele veio durante a noite e semeou uma erva que em português chama joio, né? Semeou lá no meio daquela plantação. E vocês podem ver pela foto, né? Eu não consigo uma foto mais nítida, mas veja como quando está verde, ainda como é parecido, né? Muito parecido. E aí, os empregados, à noite, vão chegando, os empregados queriam resolver aquele problema assim também, instantaneamente, né? Rapidamente queriam resolver aquilo. E aí o dono da plantação, que era sábio, disse, não façam isso. Né? Ele diz aqui no texto, né? Não façam isso, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros, ajuntem primeiro o joio, amarrem em feixes para ser queimado, mas recolhem o trigo no meu celeiro. Quer dizer, como é que na hora da colheita eles iam saber a diferença? Veja, aqui o trigo e o joio estão verdes, e eles estão retos, né, para cima. Quando os dois amadurecem, o trigo, os cachos de trigo ficam pesados e o trigo abaixa a cabeça, vamos dizer assim, né? Os cachos fazem assim. O joio é oco, né? O joio é cabeça oca, ele vai ficar e muda um pouquinho a aparência. Mas veja, naquela época, eles colhiam tudo na foice. Se eles fossem tentar separar o joio do trigo, iam levar muito trigo junto. Hoje também, né? A colheitadeira ia levar tudo. Então, eles não façam isso, vamos esperar a época da colheita. Aí vocês vão pegar o joio primeiro, que vai estar no pé, né? Arranque o joio, faça os feixes para depois queimar. Veja, semana passada a gente ouviu outra parábola de sementes, né? A parábola do semeador. E Jesus mostrou naquela parábola que há muita semente, que é o Evangelho, para ser semeada. Que apesar de que muitas sementes não vingam, ou nascem e logo morrem, né, como a gente ouviu, porque caem na beira do caminho, ou entre os espinhos, ou na terra pedregosa, se alguém de vocês não viu, né, está lá no YouTube a mensagem, mas apesar de que algumas sementes não vingam, nosso desafio continua a ser semear, continuar semeando, sempre, cada vez mais, semear o Evangelho do Salvador Jesus. Na parábola de hoje, Jesus diz que tem um inimigo, que é atrapalhar o trabalho do reino de Deus. É o diabo. Ele também semeia. Ele semeia a incredulidade, ele semeia a indiferença, ele semeia a surdez e a cegueira para as coisas de Deus, ele semeia a rejeição de Deus, né? Os empregados querem arrancar aquele joio, né? Mas, como a gente viu na semana passada, se o semear Deus coloca nas suas mãos, nas nossas mãos, a colheita é diferente. Ele diz assim, os meus anjos é que vão fazer a colheita e eles vão separar o joio do trigo. Então aqui no nosso texto, nos versículos de nós para vocês, ele diz, olha, a colheita é o fim dos tempos, os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O
filho do homem é Jesus, né? Mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, os que praticam mal, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então ele está dizendo, na colheita final, Deus vai mandar os seus anjos, e eles vão separar aqueles que eram falsos, eram hipócritas, ou simplesmente rejeitavam Deus, eram maldosos, né? Eram pedras de tropeço para outros que creem em Jesus, e esses aí vão ser lançados no fogo eterno. Agora a gente podia perguntar assim, mas Deus é poderoso? Por que Ele já nos separa agora do joio e do trigo? Por que Ele nos separa os falsos cristãos e os descrentes? Entre os cristãos também tem fingidos. Por que Ele nos separa já os fingidos e também aqueles que não creem? Por que Ele quer deixar essa separação só lá para o dia do juízo final? Porque, vamos pensar, meus irmãos, o joio, o inimigo semeia entre nós, ele atrapalha. Ele atrapalha o reino de Deus tanto dentro como fora da igreja. Então, por que ele deixa no final? Então, a resposta está relacionada àquilo que eu disse no início da mensagem, né? Deus é diferente da gente, ele não é imediatista. Deus é paciente. Deus é paciente. Então, como agricultor, tem que esperar. No caso lá dos pêssegos, né? Não tem pêssego agora, mas deve ter flor, né? Então tem que esperar a flor, daí aquela flor vai virar um frutinho, vai crescer e tal. Como agricultor tem que esperar todo esse ciclo com tanta paciência. Vou esperar o trigo crescer, jogar na caixa, amadurecer, poder colher, não tem como apressar esse processo. Assim é Deus. Deus tem muita paciência para esperar a hora da colheita. Mas por que Ele tem essa paciência? Primeiro, meus irmãos, é porque Ele não quer perder nenhum de nós que já foi encontrado por Jesus. Nenhum de nós que já recebeu a semente do Evangelho. Mas também porque Ele quer alcançar aqueles que ainda estão perdidos. Como? Através do nosso semear do Evangelho. Pedro diz isso para nós de outra maneira, lá na sua segunda carta. Olha o que ele fala. O Senhor não demora em fazer o que prometeu, como alguns pensam. Que tinha gente achando, Jesus não ia voltar, por que ele não volta logo? Ele fala, o Senhor não demora em fazer o que prometeu. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque Ele não quer que ninguém seja destruído. Mas Ele deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Lembre que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. E no começo desse versículo ele fala, para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então ele está falando, olha, Deus não está demorando demais. Ele está dando tempo para vocês se arrependerem, para as pessoas se arrependerem, oportunidade para vocês serem salvos. Então Deus é paciente, meus irmãos, e assim como aquele dono da plantação não permitiu que os empregados arrancassem o trigo com o joio antes da hora, né? Também Deus hoje não quer que a gente julgue as pessoas prematuramente. Até eu vi um pequeno vídeo hoje aí que falava assim, tem gente que fala assim, Deus não quer que a gente julgue ninguém. Na verdade, Deus diz, não julgue pela aparência. Mas a palavra de Deus era certa para julgar também. Mas Deus não quer que a gente julgue pela aparência prematuramente. Sabe por quê? Porque só Deus vê o seu coração, o meu coração. O coração de cada um. Então a gente não pode dizer assim, que ele ali é um caso perdido. Para aquela pessoa não adianta eu falar nada de Deus. Naquele lugar não adianta levar o Evangelho. Aquele ali é um falso, fingido, sem salvação. Não vou nem falar nada. Nós temos que ter paciência. Quem está participando do
quantos anos a Mônica orou pelo seu filho Agostinho para que ele fosse convertido? Quem lembra o número? 30 anos, né? 30 anos. Imagina, alguns filhos aqui não têm 30 anos ainda, né? 30 anos uma mãe orar dia e noite, porque ela achava que seu filho ainda tinha salvação. Que ele ainda, né, poderia crer. Um dia ele ouviu a palavra e foi convertido. Né? Então Deus é paciente, a palavra dele nunca volta vazia. Né? Outro exemplo, eu falei do Agostinho, né? Mas outro exemplo da Bíblia. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era perseguidor de cristãos, ele ajudava a prender cristãos para serem mortos. E ele, no começo da sua carreira, ele foi testemunha da morte por pedrada do primeiro mártir cristão, do Estevão, né? O pessoal jogando pedra para matar o Estevão, ele estava lá de testemunha. Depois ele gostou daquilo, começou ele a ser um perseguidor, né? Mas Jesus o converteu e ele se transformou num dos maiores pregadores do Evangelho. Ele levou o Evangelho de Jesus para muitas cidades e fundou muitas igrejas. Escreveu a maioria das cartas que nós temos, né, no Novo Testamento. Então Deus é paciente, meus irmãos. E sabe qual a melhor pessoa para confirmar a paciência de Deus? É você. Nós somos os melhores para dar testemunho da paciência de Deus. Porque Deus pacientemente perdoa a gente todo dia de novo. Perdoa os nossos pecados. Perdoa aquelas promessas que a gente não cumpre, algumas delas que a gente faz aqui na igreja. Ele perdoa nosso orgulho, nosso comodismo, nossas desculpas. Perdoa aquela falta de empenho que nós temos muitas vezes para semear o Evangelho. Ele é muito paciente. Cada dia ele dá uma chance nova, né, de a gente ser ramo frutífero e não um ramo seco que vai ser jogado no fogo. E como é que ele faz isso? Ele está fazendo isso agora. Ele diz assim: deixa lá aquela árvore mais um ano que eu vou adubá-la. Deus, nesse momento, está adubando a gente, adubando a nossa fé com a sua palavra, o sacramento, né? Para quê? Para que a gente possa dar frutos e semear o Evangelho. Deus é paciente. Então, Ele permite, meus irmãos, que aqueles que pecam, que nós estamos incluídos, nós pecamos também, e aqueles que fazem a gente pecar, ou nos tentam a pecar, que são o joio, né? Ele permite que todos esses convivam dentro e fora da igreja até o fim dos tempos. Não é novidade isso, não. A gente lê as cartas de Paulo, de João, já fala de pessoas que eram lobos no meio dos cristãos, que estavam lá para enganar, que estavam lá para causar divisão. Infelizmente é assim. Então Deus não tira essas pessoas, Ele quer dar para essas pessoas a mesma chance, oportunidade de salvação que nós recebemos. Então Deus não tira a gente, não tira essas pessoas da igreja, do mundo, mas também não tira a gente do mundo. Né? Deus não isola a gente dos descrentes, dos falsos cristãos. Né? Ele não fala, ó, vocês lembram da pandemia, né? Até vi agora aquela pistolinha, né? Para ver se tem febre, né? Deus não dá uma pistolinha para botar na testa da gente e daí está escrito assim, esse é crente, esse é fingido. Não tem isso, né? A gente vai convivendo, porque Ele quer que o seu Evangelho, né, atinja essas pessoas. Ele diz assim, deixa o trigo e o joio crescer juntos. Por quê? Porque o Evangelho dele tem o poder de transformar o joio venenoso, prejudicial, em trigo bom e frutífero. Então, irmãos, cabe a nós, enviados pelo próprio Pai, nós que somos enraizados em Cristo, nos espelhando no amor de Jesus, guiados pelo seu Espírito Santo, com toda a paciência, com amor, influenciar as pessoas ao nosso redor. Na sua escola, no seu trabalho, na sua família,
a sua vizinhança, influenciar em quê? A gente falou um pouquinho nos estudos bíblicos sobre isso, e hoje na reunião de jovens também. Não é impor nada para ninguém. Não é dizer assim, você está errado, eu estou certo. É dizer, você está errado e eu também, mas eu já achei quem perdoa o meu erro. Eu já sei quem me ajuda a fugir do erro. Né? É influenciar as pessoas com o amor de Deus, revelado em Jesus, nosso Salvador, e que está presente no nosso falar, pensar e agir no dia a dia. Então, meus irmãos, eu quero que vocês levem essa palavra para pensar. Semana passada nós falamos, nossa grande tarefa é semear. E hoje a gente complementa com isso. Semear sabendo que Deus é paciente. Que Ele então inunde a gente, faça a gente transbordar com essa paciência salvadora, para que lá no dia da colheita haja muito trigo sendo colhido pelos anjos de Deus, colocado no depósito de Deus, ou seja, na vida eterna. Tudo isso por quê? Porque Deus é paciente e porque Ele nos deu paciência enquanto nós estamos aqui no mundo, para a gente semear abundantemente, com perseverança, com amor, paciência, o seu evangelho de salvação. Então, meus irmãos e irmãs, eu convido vocês. Tem pessoas, vocês sabem, que ainda não são trigo de Cristo, especialmente na sua família, não desistam delas. Ore por elas, dia e noite. Continue convidando ela para vir à casa do Senhor. Continue levando a Bíblia para ela, a palavra de Deus, mesmo que ela rejeite. Não desista. Peça a Deus paciência e perseverança, para que ela também volte, se ela afastou, ou para que ela seja trazida, né, para a plantação de Deus e seja mais uma a produzir frutos do Senhor. Meus irmãos, essa mensagem é consoladora para